Muito bem, meus amigos, chegamos ao final de mais um Clássico Caju, aqui no Estádio Centenário. Vitória do Juventude pelo placar de 2-0. Eu vou falar sobre esse jogo para Cassol Autopeças, CDV credenciado pelo Detran, compra seu carro batido ou acidentado com pagamento à vista. Chame no WhatsApp 54 999799543 e Périco Auto Center, o melhor das películas 3M, está na Périco. Chama no WhatsApp 54 981 34 0798. A Périco tem tudo que o seu carro precisa para ficar completo. Sinimbu 478 em Lourdes. Bom, mais um Caju em nossas vidas. A história escrita aqui no Estádio Centenário do Caju 289, com vitória por 2-0 do Juventude, gols do Abner no primeiro tempo e do Eric Farias no segundo tempo. A gente pode dizer que o jogo se divide em duas situações. Antes da expulsão de Vini Guedes, do Caxias, no primeiro tempo, e depois da expulsão do Vini Guedes. O Caxias começou o jogo tendo um certo domínio e conseguindo ter uma dinâmica ofensiva que lhe colocava mais no campo do Juventude. Era o Caxias que praticamente concluía e o Juventude não era um ataque contra a defesa, não é isso. Mas o Juventude não conseguia assediar o campo do Caxias. O Caxias estava sempre no campo do Juventude, teve conclusão, não teve um quase gol, mas estava assim, tendo algum trabalho a defesa do Juventude. O Abner e o Wilker Angel no primeiro tempo tendo que trabalhar bastante, o Caxias conseguindo chegar com o Iago, com o Gustavo Nescau, que é até esse momento o atacante mais perigoso que o Caxias vem tendo no campeonato, algum trabalho também do Nicolas no primeiro tempo. Só que aí o Juventude consegue o seu gol, o gol marcado numa cobrança de falta em que o Everton levanta na área, há um desvio no primeiro momento do Wilker Angel, o goleiro defende, na sequência o Abner empurra para a rede, o Juventude fazia 1-0, o Caxias teve a expulsão do Vini Guedes, e com a expulsão do Vini Guedes, já no primeiro tempo, o Caxias arrefecia. E o que aconteceu? Bom, já estava na reta final do primeiro tempo, a expectativa que se tinha é de que o Luizinho Vieira mudaria no intervalo, porque o Juventude já estava começando a retomar a segunda bola, e ao retomar a segunda bola, tendo um marcador a menos do Caxias no meio, o Juventude conseguia chegar mais no campo do Caxias. Se isso começava a acontecer no final do primeiro tempo, no segundo, aí sim aconteceu aos borbotões. E o Juventude chegou uma, chegou duas, chegou três, marcou seu segundo gol com Eric Farias numa jogada pelo lado direito. A partir daí, parece que caiu a ficha no lado do Caxias e o Luizinho Vieira começou a fazer o que tinha que fazer, a botar um segundo marcador no meio campo e fazer com que o Caxias corresse menos riscos. Ainda assim, o Juventude começou melhor. Aliás, continua melhor. Então, se o Caxias foi melhor no primeiro tempo e mesmo assim não conseguiu ganhar, o Juventude foi muito melhor no segundo tempo e mereceu a vitória. Um Caju decidido na qualidade. Por isso que eu falei no decorrer da semana, quando perguntado na Rádio Caxias, e muitos torcedores gostam quando a gente fala, às vezes alguns não gostam da resposta, mas eu tenho que falar o que eu penso. É óbvio que clássico existe pela rivalidade e pela mobilização que se cria um fator nivelador, mas tem um time que tem mais qualidade expressada no elenco montado e na própria campanha inicial. O Juventude teve na arrancada do campeonato uma derrota para o Inter, normal, excetuando o fato de ter sido em falhas suas que teriam que ser corrigidas. Mas ele ganhou bem do Ipiranga, havia ganho bem, apesar do gol no final, jogando bem contra o Guarani de Bagé, e o Caxias havia vencido na estreia o Monço, tomado uma goleada do Grêmio, e ganho do Brasil de Pelotas num jogo em que ele teve altos e baixos, e a qualidade aí sim dele prevaleceu sobre o Brasil. Mas no jogo ele demonstrou alguma vulnerabilidade defensiva, que eu ainda disse na semana, olha, eu fiquei mais preocupado com o que eu vi do Caxias na arrancada, do que com o que eu vi do Juventude no jogo que ele perdeu. E o que nós vimos hoje foi mais uma vez o Caxias
com o seu treinador não tendo uma leitura adequada da vulnerabilidade de marcação que se criou com a expulsão do Vini Guedes e deixando o Juventude, que tecnicamente é melhor, ter mais condições com espaço para jogar. Então, quando eu falava antes, durante a semana, que clássico pode ter um fator nivelador, mas que eu entendia que o Juventude tinha mais qualidade e, portanto, era o favorito nem sempre ganha, mas eu entendo que se tem um time que tecnicamente é melhor que o outro, ele é o favorito. As questões de mobilização, como eu estava dizendo antes, de rivalidade, nivelam, óbvio, mas tecnicamente, na análise nua e crua, o Juventude era favorito. E o que eu vi hoje aqui no Centenário ilustra isso. Venceu quem tem mais qualidade. O Juventude teve boas figuras, o Everton voltou bem para a lateral direita, o Daniel Riraldo foi muito bem mais uma vez no volante, o zagueiro Abner de ótima participação além do gol, o Wilker fez um bom primeiro tempo, no segundo entrou o Marcos Paulo jogando bem no lugar dele, boa participação também do Jadson, o Mandaca no segundo tempo cresceu, os atacantes do Juventude eu acho que tiveram um bom trabalho, o Eric, quando acionado, foi bem, fez o segundo gol, o próprio Batalha de boa movimentação, o Giovani mais ou menos no primeiro tempo, mais participativo, entrou bem mais uma vez o Peterson, entrou relativamente bem também o Enio. O Juventude teve jogadores que saíram do banco e mantiveram a qualidade, o time que começou o jogo. O Caxias teve o Vitor Golas fazendo uma boa participação, o Pedro Cuiabá mais uma vez participando bem, talvez o Kelvin e o Gustavo Nescau como centroavante que mais, o atacante que mais produz. Ainda assim, a diferença é com o Juventude sendo melhor do goleiro na ponta esquerda, na minha opinião. E aí, o que nós vimos no Caju 289 foi a lógica do time que mais investe e que faz isso virar qualidade contra uma outra equipe que tem suas qualidades, que eu acho que vai brigar e possivelmente vai se classificar para a fase semifinal, mas que tem sim muita dificuldade de emparelhar, mesmo na rivalidade, com o seu tradicional adversário, que tem uma capacidade financeira melhor e um time igualmente melhor.